Agora, indo para as próximas abas, a aba Integral, Berçário, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, essas 5 abas, elas possuem exatamente a mesma estrutura. Então a gente consegue observar uma estrutura onde a gente enxerga as entradas e um pouco para baixo as saídas. Falando um pouco das entradas, lembrando dos inputs, onde a gente imputa a informação, onde a gente alimenta a planilha, sempre as células que estão em cinza e que possuem fonte em azul. Então, para a parte de entradas, a gente apresenta um racional onde você coloca qual é o valor da sua mensalidade e qual é o número de alunos que você possui. Então, supondo que você tem uma mensalidade de R$1.000 e uma quantidade de alunos de 200 alunos para o integral, a gente já tem um cálculo automático aqui da sua receita, do quanto você está tendo como expectativa de recebimento para o integral. Falando em saídas, o que a gente tem em cada aba de saída para essas 5 abas, integral, berçário, fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, é sobre a folha de pagamento. Então, aqui a gente consegue observar, nós temos um resumo das informações calculadas e um pouco mais para baixo, conforme a gente vai descendo a nossa planilha, nossa aba, a gente enxerga a questão de um racional de salários por função. Então, primeiramente, a gente tem os salários de coordenação, depois o salário de professores e mais para baixo nós teremos os salários de auxiliares. Essa estrutura estão sempre subdivididas de duas formas. Aquele colaborador que é CLT e o colaborador que pode ser horista. Então, no primeiro momento, considerando que a gente tem um colaborador CLT, a gente dá um input da informação do valor do salário, por exemplo, aqui na coordenação, qual que é o valor do salário do CLT dele, e no caso, o assistente de coordenação, qual seria o salário respectivo. Um pouco mais para baixo, a gente tem as informações da folha de pagamento ser a folha de pagamento de coordenadores horistas. Por exemplo, eu tenho o coordenador 1 que ele vai me fazer um serviço por 3 horas e ele cobra um valor de R$50. Então aqui eu coloco o valor cobrado por hora do coordenador 1. Então nesse caso, vamos supor que o coordenador 1 chama Alexandre. O Alexandre, a partir do momento que eu coloco as informações, a gente já enxerga que o Alexandre veio para cá e para cá. Só para a gente manter sempre o mesmo racional e a mesma ideia visual. Então, o Alexandre me cobra R$50 a hora e eu sei que ele vai me fazer um serviço de 3 horas. Então, eu coloquei R$50, 3 horas, e automaticamente ele já me gerou um custo aqui, uma despesa para ser uma folha de pagamento de R$150. Então, essa é a estrutura para coordenação. Da mesma forma que a gente enxerga a estrutura para salários. Então, aqui para salários, nós temos no mesmo formato, só que para professor. Então, supondo aqui a professora Catarina. Aqui nós temos a professora Catarina com um salário de R$4.000. Então, a gente entende que nossa folha de pagamento total de CLT seriam R$4.000. Contando que a gente tem o professor 2 de R$3.000, professor 3 de R$5.000 e assim por diante, a gente vai dando esses inputs e esses cálculos são feitos automaticamente. Da mesma forma que eu comentei um pouco mais acima, nós temos também a forma de cálculo para professores horistas. Então a gente coloca o nome do professor, o valor cobrado pela hora e um pouco mais para baixo
a quantidade de horas que será exercida pelo mesmo. E automaticamente nós teremos o cálculo do custo que terá para a gente dentro deste mês. E do mesmo formato que a gente fala de professor, nós temos aqui também para os auxiliares. Caso a gente tenha algum auxiliar de professor, alguém que trabalha junto, que não se enquadra dentro dessas duas funções, tanto da coordenação quanto de professor. Então, mais para baixo, a gente tem as informações de cálculo de encargos, que também está subdividido pelas funções coordenação, professores e auxiliares. Essa aba é mais para ter um visual da estrutura do cálculo. Não é preciso mexer em nada dessas informações, mas elas apresentam aqui um racional do cálculo de INSS, terceiros, FAT-RAT, FGTS, férias e uma provisão de multa rescisória, baseado sempre no salário total que a gente imputa dos CLTs, sempre CLT, porque o horista a gente não tem esses encargos. Então, o cálculo automaticamente dessas funções que a gente teria.